Olá, professores. Hoje nós vamos falar sobre a lição 8. Ele amou o mundo, independente de onde podemos crer. Essa lição 8 faz parte da nossa revista Relacionamentos Tóxicos, em contraste com o verdadeiro relacionamento com Jesus. Estamos acabando quase a revista, né? Já passamos da metade dela. Para só situar os professores, para alguns que podem ter perdido as aulas anteriores, nós estamos no segundo bloco da lição, onde nós tratamos de abusos mais estruturais, abusos que são mais normais dentro da sociedade, abusos que estão mais no nosso cotidiano, nem sempre tão escondido, como a gente tratou do 1 ao 5, que são relacionamentos mais pessoais, onde muitas das vezes a gente não entende. Essa lição 8, nós vamos tratar sobre xenofobia, que é também um grande mal dentro da nossa sociedade. É um mal que está muito enraizado, é um preconceito terrível e principalmente por esse preconceito também ser de migrantes, ou seja, ser de pessoas que migraram dentro do seu próprio país para conseguirem muitas das vezes condições de vida melhores. O texto-chave é: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, que muitos dizem que é o nosso texto áureo da Bíblia, né? Hoje nós vamos falar sobre essa xenofobia. Pode parecer um tema tipo, como que nós vamos estudar isso? E como que isso pode ser aplicável para a nossa vida congregacional, a nossa vida de igreja. Não esquecendo, óbvio, né, que nós estamos em uma escola dominical e os nossos ensinamentos para os nossos alunos, eles têm que ser visando para que eles tenham um maior aparato da cosmovisão cristã deles. Ou seja, eles consigam olhar esse mundo com a visão cristã e ter resposta para as questões da nossa sociedade. Isso é um dos pontos centrais. Então, além de conscientizar e tentar mostrar para as pessoas que podem até praticar tais preconceitos, que elas precisam parar, nós também precisamos ter respostas para quando essas coisas caem no nosso colo. Quando essas questões caem para nós respondermos, nós precisamos saber o que dizer, como nós nos posicionamos com a Bíblia perante essas situações com o mundo. Então, para começar, é bom a gente entender, e eu peço que vocês façam esse exercício com os alunos de vocês. A gente fica olhando, às vezes, nos Estados Unidos, principalmente, em países propriamente mais patriotas, esses, não vou dizer fenômenos, mas essas notícias de imigrantes sendo expulsos, de imigrantes sendo separados pai de filho, ou esposos, e esposas sendo separadas também, voltando para os seus países de origens, pessoas ilegais principalmente. E nós começamos a olhar isso de longe como se fosse uma realidade muito distante de nós. É óbvio, né? O Brasil, por ser um país muito mais acolhedor, e até um ponto para nós considerarmos, né? Geralmente os países mais acolhedores são países menos patriotas. Geralmente os países mais patriotas são países menos acolhedores. Estou dizendo que não dá para ser patriota e acolhedor ao mesmo tempo? Não, não estou dizendo que isso é errado. Sim, pode acontecer. Mas geralmente essa é a métrica. Quando está muito patriota, geralmente não é tão acolhedor. E quando nós olhamos essas notícias, nós imaginamos que, nossa, isso é uma falta de humanidade e isso é uma falta de cristandade e colocamos muitas desculpas para não olharmos para o nosso cotidiano. E é legal você perguntar para o seu aluno, você sabe o que é xenofobia? Eu vou dizer para vocês, professores, durante todo o meu estudo, principalmente em questão seculares, ensino médio, ensino fundamental, poucas vezes foi tocado nesse assunto. Poucas vezes eu aprendi sobre esse assunto. Muito pelo contrário, a escola, muitas vezes, é o que nós aprendemos mais na rua do que dentro da própria escola. E acontece que as gírias fora, a maneira como nós chamamos outras pessoas, sempre essas coisas nos mostravam uma máscara de atitudes xenofóbicas por trás. Eu preciso abrir só um parênteses aqui, que é importante antes de nós entrarmos no tópico, tá? Precisamos ter uma divisão muito clara sobre o que é preconceito e crime e o que é liberdade de expressão. Por que eu estou abrindo esse precedente? Porque nós estamos vivendo em uma sociedade extremamente chata. Professores, essa é uma opinião pessoal do comentarista, mas eu também acho que seja a sua opinião. Hoje em dia nós não podemos mais falar nada, nós não podemos mais expressar opinião alguma, nós estamos sempre ofendendo alguém de alguma maneira. E ter liberdade de expressão é também, como eu posso dizer,
Não ter liberdade de ofender, mas às vezes tem esse perigo de dizer coisas que as pessoas não concordam. Mas precisamos abrir esse precedente. Então, ter liberdade de expressão não é ser preconceituoso. E ser preconceituoso não é exercer a liberdade de expressão. Então, onde a minha liberdade de expressão acaba? Quando vira ofensa, quando vira crime. E crime, a situação de crime é o que nós vamos conversar hoje. Então, se você... Estou dando um exemplo, tá? Se você tem um determinado apelido que não é um apelido criminoso e que a pessoa a qual você conversa também não se sente dessa maneira, você não precisa simplesmente trocar todas as suas tratativas por motivos de uma aula que você assistiu, não é isso que eu estou querendo propor para você. Mas nós raciocinarmos perante o nosso cristianismo, perante o cristianismo apresentado a nós pelos apóstolos, como o preconceito e o crime são errados. Hoje em dia, há uma polarização tão grande que nós não conseguimos, às vezes, expressar opiniões muito básicas. Então, esse paralelo só está sendo aberto, professores. Isso vai tanto para a aula de racismo, quanto para a aula de xenofobia. Para a violência da mulher, eu não abri esse parênteses porque violência contra a mulher já é um outro caso. Mas é um ponto a se considerar porque nós não podemos também restringir a nossa liberdade de expressão, mas nós precisamos tratar crime como crime e liberdade como liberdade. Nós não temos essa total liberdade de fazer crimes porque nós temos que pagar por eles, tá? Então, abrindo esse parênteses, nós vamos para a aula agora. Então, nós vamos falar então sobre xenofobia, mais uma vez repetindo a vocês. O tópico 1, né, da parte 1 é por que o diferente me ofende? E o que é xenofobia? Xenofobia é aversão a pessoas de culturas e locais diferentes. Eu sei que é uma síntese assim muito básica, né? Mas geralmente a gente caracteriza assim. É uma aversão a pessoas que vêm de outras localidades e têm outras culturas. É engraçado que no nosso país, como eu disse no início da aula para vocês, o principal ponto são os migrantes. As notícias que nós vemos, como eu citei, geralmente são de imigrantes, mas o nosso país geralmente são os migrantes. Vou te dar um exemplo. A lição vai dar exemplo para você de um paulista e de um carioca. É muito normal você ser paulista e você ir para o Rio de Janeiro, dependendo do local onde você vai, aquilo que você for comprar ser cobrado mais caro de você. Como também acontece em outras localidades. Sabe também o que é normal? É normal pessoas vindo do norte e nordeste, vindo para o sul e sudeste, tentando ter uma vida melhor, até porque aqui tem mais polos industriais, eu falo aqui porque eu sou de São Paulo, até porque tem mais polos industriais, até porque a faixa salarial aqui é maior, e eles virem desses lugares, tentando ter uma vida melhor, e chegarem aqui e serem barrados por um preconceito muito grande. Eu já vi, e você deve ter visto, professor, também, determinadas vezes alguém dizer assim, mas não é justo tal pessoa vir de tal lugar e roubar uma vaga de emprego que é da pessoa daqui. Percebem? Então isso acontece demais no nosso país. Isso acontece muito no sentido de emprego, no sentido de aparição. É muito, muito difícil você ver um ator na Globo ou em qualquer rede televisiva que não seja do eixo Rio-São Paulo. Acontece? Acontece, mas é muito mais difícil. Então, nós temos dificuldades muito grandes no nosso país nessas circunstâncias. Do quê? De conseguir habitar, conversar e ter até uma certa amizade com pessoas que não fazem parte do nosso lugar. Com pessoas que não fazem parte do lugar onde nós nascemos, do lugar onde nós moramos, do lugar onde nós vivemos o resto da vida. Então, nós temos essa dificuldade muito grande de ter uma certa relação pessoal e íntima com essas pessoas. Você pode dizer, professor, não, mas eu não tenho esse problema. Mas esse problema existe. Não é porque nós não temos que esse problema não é existente. Então, professores, o ponto a se considerar nesse início do que é xenofobia é que ela existe no nosso país, por mais que nós sempre olhamos mais para o lado mais americano, ou às vezes nós olhamos ali para o lado da Palestina, o pessoal que não se atura muito, os países muito do lado do outro ali, e nós pensamos que isso não existe no nosso cotidiano, existe, mas é muito mais vigente com os migrantes. Muito mais vigente com os migrantes. Essa xenofobia existe. Tem um dado na nossa lição, no segundo parágrafo, tá? Do primeiro tópico, que
de 2010 a 2018, o Brasil teve um total de 774 mil imigrantes e refugiados. Agora pensa comigo, professores. 774 mil em uma faixa de 8 anos. Quase 1 milhão de pessoas. Vindo de culturas que, na maioria das vezes, não tem nada a ver com a nossa. Qual que seria o nosso tratamento a isso? Nós, como igreja, vamos colocar nós como igrejas, como que nós temos que receber esses refugiados? Como que a cultura, como que a nossa cultura não vai ser uma coisa que vai fazer com que a cultura dele simplesmente não vale de nada? Como que nós vamos fazer com que a nossa cultura também seja recebida por ele de uma maneira legal e a cultura dele seja recebida pela nossa? E não que ele precisa anular todo um passado e toda uma ideia de quem ele é, simplesmente para se amoldar ao nosso padrão. Por mais que a gente possa pensar, tá, mas eles estão no nosso território, ok, mas a troca de culturas, elas são importantes. Vamos pensar, professores, vem uma pessoa do Peru para cá, e ele vem, e ele vai congregar na sua igreja, ele aparece lá para visitar um dia. Você pode ter certeza que a igreja do Peru em nada tem a ver com a nossa. Agora eu te faço uma pergunta. É justo nós simplesmente olharmos e olharmos ele como um cara fora do padrão? Ele não vai se amoldar à nossa igreja. Ele não é uma pessoa a qual nós entendemos o que ele quer dizer. Muitas das vezes, pode parecer até que soa como descrença, só porque ele não tem algum costume que nós não temos. Exemplo. Na África é muito normal, e até faz parte do culto, se dançar no culto. E se dança muito no culto. E dificilmente, eu vou dar um exemplo, não vou usar nem a nossa igreja, que nós somos pentecostais, às vezes a gente vê um pessoal dançando. Mas se a gente pegar uma igreja que não tem muito essa característica, é muito difícil você ver, e quase impossível você ver uma pessoa dançar lá dentro. Agora, se essa pessoa vai nessa igreja, é justo nós, como cristãos, olharmos e dizermos assim, você não pode ficar lá? Você não tem o direito de congregar lá? E também é justo nós dizermos assim, tá, você veio para cá, então você se amolde a tudo como nós pensamos e automaticamente taxamos tudo como ele é como errado. E aí que está o ponto, professores. O fato de nós estarmos com pessoas diferentes não faz com que toda aquela vida e tudo aquilo que aquela pessoa viveu durante a vida delas seja jogado fora. A cultura dela não precisa ser jogada fora, os costumes dela não precisam ser jogados fora. Claro, algumas coisas vão ter que ser amoldadas, mas nós precisamos ter sim essa sintonia de entender culturas. Às vezes a gente confunde, nós colocamos sincretismo religioso, a gente entende como se fosse um sincretismo religioso. Não, isso aqui não pode misturar o que eles trouxeram para com o nosso. Não, eu não vou nem entrar nessa polêmica, professores, mas sincretismo religioso é colocar coisas na fé. É colocar coisas no escopo principal dos apóstolos, aquilo que eles ensinaram para nós. E não simplesmente uma comunicação entre culturas. Exemplo, vou dar um exemplo. Hoje em dia a gente vê muitos pastores, muitas pessoas com uma vestimenta que não é a mesma dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. E por quê? Porque a cultura ela pode evoluir, a cultura ela pode ter resquícios de pegar aprendizados de outras culturas, mas a fé, a crença, aquilo que os apóstolos passaram para a gente, aquilo que Jesus ensinou, continua intacto. Então, a xenofobia existe, eu dei esse parâmetro para nós entendermos que nós podemos, como crentes, agir em determinadas circunstâncias e nós não precisamos simplesmente excluir qualquer coisa que um imigrante ou até que um migrante, porque determinados lugares do país é totalmente diferente do lugar onde a gente congrega. E nós não precisamos simplesmente taxá-los como errados. O que você fez não presta, o que você fez não funciona. Não, o que ele precisa professar, professores, é a nossa fé. Qual é a fé? Essa fé em Jesus Cristo, a morte e ressurreição do Filho de Deus. E essa fé, ela não pode ser negociável, mas os costumes e a cultura precisam ser respeitados? Precisam, mas do mesmo jeito que os nossos precisam ser respeitados, as das pessoas também. O segundo tópico nosso vai dizer assim, a religião como base do preconceito. Por que esse tópico está aqui? Desde a primeira lição eu venho chamando a atenção de vocês, professores, para nós não olharmos essa lição com um dualismo. Ou seja, nós não podemos olhar essa lição como se fosse uma coisa mundana e não acontecesse no nosso meio. Eu sei que eu já repeti isso em outras aulas, mas é sempre bom frisar que nós estamos olhando de um olhar como se essas pessoas estivessem dentro da nossa comunidade religiosa.
como se ela estivesse dentro da minha e da sua igreja. E que nós podemos fazer alguma coisa para que essas causas e esses casos sejam extintos. E se não extintos, pelo menos diminuídos. E a religião como base do preconceito é um ponto que eu acabei tocando um pouco no tópico anterior, quando eu disse sobre a diferença dos cristãos da África para os cristãos daqui, mas vai muito além disso. Por quê? Porque parece, e apenas parece, porque não é certo, que nós estamos cada dia mais criando um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Parece, e parece muito, tá? Para não dizer que acontece, para não ser polêmico. Parece que nós criamos Deus a partir da nossa maneira de ver como Deus tinha que ser. E a partir disso, nós colocamos, e isso é um ponto que eu preciso que você abra a sua mente, professor, que pode ser que tenha alguns paradigmas, como a minha já teve, como acontece muito. E parece que o Deus da nossa igreja é diferente do Deus da igreja do outro. Parece que o Deus da nossa comunidade, da nossa localização, o Deus da igreja de São Paulo é diferente do Deus da igreja do Pernambuco. Parece que o Deus da igreja de São Paulo é diferente da igreja do Deus de Portugal. O nosso ministério, o Ministério de Santo André, é um ministério muito ativo nas missões, em missões. E nós temos igrejas em muitas partes do mundo. E é bom isso acontecer para entendermos que o nosso Deus é o mesmo, tanto daqui para com em todos os lugares onde a nossa igreja chegou, onde os nossos missionários chegaram. E nós não podemos reduzir Deus aos nossos costumes. Esse é um tema muito difícil. Eu sei que vocês, professores, durante muitos anos eu cresci tendo esse embate, não eu em si, mas vem desse embate do que pode e o que não pode, do que é certo e o que é errado, de usos e costumes às vezes como uma coisa que está acima até do que a Bíblia diz. Não, mas isso daqui não pode. Tá, mas a Bíblia não diz, mas mesmo assim isso daqui não pode. Então eu cresci vendo esse embate. E é engraçado porque nós acabamos colocando Deus dentro das nossas próprias caixinhas. São Paulo tem a caixinha do Deus de São Paulo. África tem a caixinha do Deus da África. Bolívia também coloca Deus dentro da sua própria caixinha. Isso é uma crítica? Sim, é uma crítica. É uma crítica a nós, é uma crítica a você, professor, é uma crítica a mim. Por quê? Porque ao não aceitarmos que a fé não pode ser, a fé, principalmente a fé, e somente a fé ela não pode ser esquizofrênica, sabe? Não pode ser uma fé que tem vários fragmentos de vários lugares. A fé ela não pode ser assim. A fé é a fé a qual nós encontramos no nosso livro. A fé é a fé que está na Bíblia. A fé é o que foi ensinado pelos apóstolos. Sim, essa não pode ser negociável. Mas quando nós não abrimos esse precedente para a cultura, acaba que nós nos tornamos preconceituosos e, claro, criminosos. É que quando vem da ideia de religiosidade, parece que isso não é um crime, né? Geralmente ninguém é preso por não concordar com a religião do outro, a não ser que ele seja extremamente intolerante, né? Ainda mais em um país laico. Mas dentro disso, precisamos nos colocar no lugar dessas pessoas. Precisamos nos colocar para tirarmos esse Deus, que não é o Deus verdadeiro, porque tem uma frase do Abraham Kuyper que diz assim: não há 1 centímetro quadrado na existência humana onde Cristo, Senhor e Rei, não diga, é meu. Essa frase nos mostra que Jesus é Senhor e Rei de tudo e de todos, como a própria Bíblia deixa muito claro. E quando nós reduzimos o nosso Deus a essa caixinha, acabamos desvirtuando o que é o nosso próprio Deus. Como se ele fosse exclusividade nossa. Eu sei que você conhece igrejas, eu não preciso citar nome. Eu sei que você conhece denominações que dizem que se você não for da igreja dele, você não será salvo. Não sou estranho? E isso nós fazemos às vezes, professores. Isso os nossos alunos às vezes fazem. Do quê? De não concordar com costumes, não concordar com cultura e a partir disso taxar como errado. E dizer que aquela fé a qual eles professam não é verdadeira. Mas sabe qual que é a nossa métrica para dizer o que é verdadeiro ou não? São os frutos. São os frutos. O cristão ele tem que vir cheio de frutos. O cristão ele é obrigado a dar frutos. Um cristão verdadeiro, obviamente. E se eles dão frutos, cabe a mim, a você dizer se eles são cristãos ou não?
Sério que a nossa cultura que vai influenciar do que eles são ou do que eles não são, mediante o que eu e o que você, professor, acha? Nós precisamos ensinar isso, professores. A fé não pode ser abalada. A fé não pode ser esmiuçada. A fé ela não pode ser fragmentada. Mas a cultura, sim. A cultura, nós precisamos ter cabeças abertas para isso, mentes abertas para isso. Nós precisamos entender que culturas diferentes não quer dizer que são erradas. E a religião é muito usada para isso. A religião desse segundo tópico é muito usada porque, ao colocarmos esse Deus dentro da caixinha, nós cometemos xenofobia com outras pessoas. Nós somos preconceituosos com outras pessoas ao não aceitarem que eles cultuem diferente da maneira como nós cultuamos. Que eles pensem de maneira diferente de como nós pensamos. Então, ao fazer isso, nós automaticamente somos preconceituosos. De novo, mais uma vez, por mais que seja repetitivo, a fé, sim, não é negociável. A cultura pode ser. E posso te dar um conselho, professor? Um conselho que eu tenho aprendido durante muito tempo. É tão gostoso quando você entra em contato com outra cultura. É tão gostoso quando você conversa com pessoas de outra cultura. É tão gostoso quando você vê que você serve o mesmo Senhor daquela pessoa, mas ao mesmo tempo tem costumes diferentes. É tão gostoso quando você... Vou te dar um exemplo que não vai ser muito longe de você. É tão diferente e tão gostoso quando você senta com uma denominação, às vezes da sua própria cidade, que tem costumes totalmente diferentes da sua e vocês conseguem ter uma conversa saudável. É tão gostoso porque vocês sabem que o Senhor Jesus é rei, tanto nosso quanto deles. E isso não é negociável só porque eles pensam diferente da gente. Claro, isso não é abrir um espaço para heresias, tá? Mas dentro do cristianismo e daquilo que nós chamamos de irmãos, nós precisamos entender culturas diferentes. E não podemos usar a religião como máscara para sermos preconceituosos. O último parágrafo desse terceiro subtópico, que diz assim, ó, o respeito pela cultura do outro também é importante. Entender que o diferente tem tantas coisas boas para ensinar, baseado nos ensinamentos que teve em sua vida, é importantíssimo. Se os cariocas, ao lerem Machado de Assis, contassem para aqueles que migraram para o seu estado o quanto sua cultura é rica e ensinadora, provavelmente poderiam receber uma resposta dos mineiros, por exemplo, a lhes apresentar Guimarães Rosa, descrevendo a vida no sertão. Se um português for respeitado quando vier até nós, será prazeroso para ele mostrar a vida e a obra de José Saramago, o primeiro e único de língua portuguesa a ganhar um Nobel. Compreender e respeitar a cultura é um grande passo para deixar o abuso de lado. Como nós viemos conversando durante a aula, a compreensão de que não precisa ser anulada a vida de uma pessoa só porque ela vem de uma localidade diferente, tem cultura diferente, é imprescindível. Compreender e até dialogar com essas culturas é sensacional. Quem gosta muito de ler, professores, pessoas que gostam muito de literatura, elas entendem como isso é legal porque elas leem de determinadas circunstâncias diferentes. Vou contar um caso para vocês. A primeira vez que eu entrei em contato com o livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, eu não consegui ler. Porque naquele livro ele expõe gírias, ele expõe linguagens totalmente diferentes do meu cotidiano. Totalmente mesmo diferente. É um livro gostoso, mas extremamente difícil de ler. E aquilo, eu fechei aquele livro por um tempo, coloquei na estante e falei, tudo bem, não consigo ler. Depois eu peguei o livro e falei, não, eu vou ler esse livro. E comecei a pesquisar quais eram as gírias daquele lugar a qual ele estava apresentando, como que falava, como que os cangaceiros falavam, eu queria entender o contexto e qual era a ideia do autor ao passar com aquela linguagem. E a partir dessa pesquisa, eu consegui ler o livro com uma facilidade tremenda, tendo sim percalços por palavras que eu não conhecia, mas consegui ler. Por quê? Porque eu busquei entender a cultura a qual ele estava passando naquela história. E vou dizer para vocês, foi um livro sensacional. Então, o ponto é o quê? Só como exemplo que eu dei para vocês. Às vezes compensa, às vezes não, sempre compensa nós entendermos mais sobre a cultura do outro, nós pesquisarmos mais sobre a cultura do outro, nós colocarmos eles mais próximo de nós e dizermos, eu quero te ouvir, me conta como era a sua vida, me conta de onde que você veio, me conta qual que é a sua formação, me conta quais são os seus valores, me conta quais são os seus costumes, eu preciso entender, os meus são esses, eu converso assim, eu penso assim.
E a partir disso, dentro dessa sincronia, nós conseguimos ser pessoas melhores, mais tolerantes, pessoas sem preconceito, pessoas que consigam ter diálogos mais saudáveis, pessoas que ganham, às vezes, amizades para a vida inteira. Pessoas que, às vezes, professores, nós podemos ganhar pessoas que são esnobadas, por mais que nós não vemos no nosso cotidiano, mas elas sabem do que sofrem, são esnobadas por determinada classe, e nós podemos acolher e mostrar, me importa o que você pensa. E isso é o que eu penso. O importante é que nós cremos no mesmo Deus. Então, dentro disso, entender a cultura é extremamente importante. Entender que pensamentos diferentes não quer dizer que estão errados é extremamente importante. Então, antes de nós entrarmos na parte bíblica, pensem com isso, professores, e passem para os seus alunos que é extremamente importante. Nós temos uma imersão na cultura do outro muito maior, vai trazer benefícios tanto para nós quanto para eles muito grandes. É bom nós ensinarmos isso porque isso quebra paradigmas e isso quebra preconceitos. E nós estamos nessa lição tentando fazer isso, quebrar paradigmas e quebrar preconceitos. Na parte 2, professores, o que a Bíblia diz sobre xenofobia, a ideia é o quê? Nós, primeiro, contrapormos uma posição que é colocada contra Yahvé, contra Deus, no Antigo Testamento, e mostrarmos que na Bíblia não há lugar para xenofobia e para nenhum preconceito, né? Mas especificamente xenofobia. Ponto 1. A escolha de Israel. Há uma argumentação acadêmica e também em vários debates que você pode até ver no seu cotidiano, sobre quando vai se falar sobre xenofobia, de que Deus foi xenofóbico ao escolher uma nação como propriedade exclusiva dele. E assim, claro, isso é uma coisa que nós poderíamos debater, eu não vou nem falar debater porque eu acho que não tem fundamento para essa posição. Não tem fundamentos bons para essa posição. Nós poderíamos argumentar com coisas mais complexas, mas duas coisas me chamaram a atenção, e tem aí na sua lição, que são coisas tão simples de argumentar e mostrar que dizer que Deus é preconceituoso não faz sentido algum. E dizer que Yahvé é preconceituoso não faz sentido algum. No primeiro ponto, Deus tem soberania sobre todos os povos. Yahvé deixa claro que ele é dono do mundo inteiro. E ele é senhor, no Salmo 24 vai dizer que ele é senhor e rei de qualquer pessoa na terra e de qualquer povo dentro de toda a esfera terrestre. Então, dentro disso, não faz sentido dizer, primeiramente, que Deus é xenofóbico, sendo que ele tem poder de escolha. Escolher não é ter preconceito. Então, ele poderia escolher dentre todos os povos que são dele, um povo. E ele escolheu um povo, que foi Israel. Então nós não podemos colocar o caráter de escolher de Deus como uma coisa que é preconceituosa. Se nós escolhemos uma determinada pessoa, se nós escolhemos fazer determinada coisa, nós não estamos automaticamente ferindo outras pessoas. Não, eu só tenho uma escolha. Eu só gosto de mais de uma coisa ou outra. Então, essa argumentação de dizer que Deus ele foi xenofóbico a escolher um povo, não faz nem sentido só pelo fato de ele poder ter escolhido. Ele não esnobou, ele escolheu um outro povo. E ao escolher, ele não está dizendo todo o resto não presta. Muito pelo contrário, ele diz a terra é minha. E se eu quisesse ter escolhido outro povo, eu escolhi outro povo. E outra coisa, Deus ele se coloca na disposição de o povo recusá-lo. Quando Deus vai conversar com Moisés, é um versículo lindo que ele diz assim, hoje eu coloco vida e maldição. E é como se fosse uma questãozinha de Enem, e ele diz assim para Israel, se eu posso te dar um conselho, escolham a vida. Ou seja, vocês querem ter um pacto comigo? Então nós não podemos dizer que uma pessoa é xenofóbica ao escolher, ao não esnobar e ainda dar o direito da outra pessoa dizer, tá bom, eu quero fazer parte disso. O segundo ponto de argumentação é que por meio de Israel, Deus alcançaria todas as outras nações. Então, se Deus alcançaria todas as outras nações, não faz o mínimo sentido nós dizermos que Deus é xenofóbico. Ou Yahvé, não quero separar, tá? Por mais que tenha uma heresia conhecida de antigamente que dizia que Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento eram deuses diferentes. Longe disso. Mas Yahvé, o que nos é apresentado no Antigo Testamento, nunca foi xenofóbico e nunca será. Até porque, como esse segundo ponto diz, por meio de Israel é que veio Jesus. E Jesus é o Salvador de nós, que éramos considerados gentios.
Então, se a partir disso veio Jesus, a partir disso abençoou todos os povos da terra, não tem como Yahvé ser uma pessoa xenofóbica. Eu sei que pode parecer besteira para você, professor, mas realmente existe essa argumentação. Deus, ao fazer de Israel exclusivo, fosse isso uma atitude xenofóbica. E não é uma atitude xenofóbica em nenhum ponto, tá? Segundo, é Boaz e Ruth. É o segundo subtópico aí da nossa parte 2. Por que Boaz e Ruth? Ruth, como você sabe muito bem, professor, ela é moabita, que vem descendente de Moabe, que é filha de Ló com uma das suas filhas. E engraçado que a história já começou errada, né? Do povo moabita, já começou bem errada. E isso não foi um ponto que foi considerado por Deus para atribuir Ruth à família. Vamos pensar comigo, professor. Ruth, Raabe, são pessoas que aparecem na linhagem de Cristo. E essas pessoas não eram para estar lá. Até porque não era nem para ter mulher na linhagem de Cristo, de acordo com a cultura da época. Ruth, ela é uma pessoa que... ela é uma mulher que, no seu livro, basicamente, parece muito ser uma história de amor. Geralmente, quando você lê Ruth, se você lê ele inteiro, sem ficar parando nos capítulos, tentando entender o significado, você lesse ele como uma carta, como uma epístola, eu sei que não é, mas se você a lesse como uma epístola, vai parecer que é uma historinha de amor, um conto. Porque mostra desde uma família que já está em ascensão, uma queda familiar, uma volta às origens e um encontro com um amor verdadeiro. O engraçado é que Boaz é o filho de Raabe. Essa história para mim é maravilhosa de Ruth. E Boaz ele vai entender em Ruth, independente de ela não ser culturalmente, independente de ela não ser até espiritualmente, até porque ela tem aquela famosa frase, o teu Deus será o meu Deus, e depois ela coloca o Deus de Israel como o principal Deus dela, mas Boaz, ao olhar isso, não tem um preconceito xenofóbico com ela de dizer que você não pode fazer parte da minha família. Muito pelo contrário, ele, que vai ser o Goel dela, que é o significado de libertador ali no livro de Ruth, ele que vai libertar Ruth de muitas das coisas, que vai dar auxílio. É um livro maravilhoso, professores. Depois vocês leem esse livro mais uma vez, mais do que vocês já leram. É sensacional esse livro. Até indico o material para vocês, tem um livro do Emílio Garofalo. Emílio Garofalo, que é o livro que ele faz uma série de exposição do livro de Ruth. É sensacional esse livro, fica aí de indicação para vocês. E deixa claro, isso deixa claro, a atitude de uma Bíblia que ela não é xenofóbica. Por quê? Porque essa mulher, sendo de um outro povo, sendo de uma outra fé, ela é induzida, ela é adotada, e tem um caráter de redenção muito lindo nesse livro. Ela é adotada como filha nessa família, sendo colocada, sendo introduzida com a fé de Jesus Cristo e sendo introduzida na família que foi construída na genealogia de Jesus até o momento a qual ele veio à Terra. Está na genealogia dele. O ponto dessa parte bíblica, professores, como vocês estão vendo, é mostrar que a Bíblia ela não é xenofóbica. E muito pelo contrário, ela não aceita esse xenofobismo. Ela vai aceitar pessoas de outros lugares, ela vai aceitar pessoas de outras culturas, sendo que professem a fé. Sendo que professem a fé em Jesus Cristo. Professando essa fé, tudo bem. A sua cultura ela é aceita, mesmo ela sendo divergente. O texto bíblico que nós vamos até tratar no último ponto, ele vai colocar muito sobre isso quando há um confronto ali, um embate entre Pedro e Paulo, dois apóstolos de Cristo, chamados em momentos diferentes, mas dois apóstolos de Cristo, que eles se desentendem entre si. Muito mais por Paulo, né, de não ter aceitado uma atitude de Pedro. No terceiro tópico, Jesus e a samaritana, nós temos ainda uma coisa mais intrínseca ainda, porque Samaria não se reduzia a essa passagem da samaritana conversando com Jesus. Samaria era um lugar, uma briga que vinha de muito antigamente, que eles não se entendiam. Judeu e samaritano não se entendiam. Muito pelo contrário. João, quando ele vai dizer, João na sua época de discípulo do trovão, quando ele vai dizer assim, se tu permitires, eu posso pedir para que joguem fogo desse povo aí que não deixa nem você entrar na cidade. E Jesus responde, não, mas eu não vim para matar, eu vim para dar vida. E isso é importante entender, porque parece, e isso é um ponto que nós precisamos ter, professores, é que parece, e não só parece, como parece muito, que os nossos preconceitos, eles não são transferíveis
ao Senhor. O Senhor não tem os preconceitos a qual nós temos. E às vezes você pode, mas aquela cultura daquela época tinha um preconceito contra Samaria, mas esse preconceito não se estendia a Jesus. Jesus, ele não tinha esse preconceito. Jesus, ele não tinha um preconceito contra as mulheres, como nós tratamos na aula passada, como ele não tinha um preconceito sobre localidade. Então ele conversa com essa samaritana e um dos diálogos mais bonitos da Bíblia é que ele ensina a verdadeira adoração para essa samaritana, coisa que a Bíblia não registra, ele ensinando nem para os seus discípulos. Então, não existe ato xenofóbico, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Esses atos, eles não têm aparato bíblico, nós não podemos atribuir a Deus e a Jesus. Se existir esses atos, são atitudes humanas, mas nós não podemos atribuir ao nosso Deus esses atos, como se nós pudéssemos fazer isso em nome desse Deus. Nós não podemos. Através do nome de Deus, muito pelo contrário, nós temos que amar ao próximo e aceitar esse irmão. Aceitar os nossos próprios inimigos, nós precisamos amar. Imagine um irmão nosso que professa a nossa fé, mas que tem uma cultura diferente, nós automaticamente precisamos aceitar. No último tópico, o tópico 4, subtópico, a salvação não olha a nacionalidade. É uma exposiçãozinha básica sobre o nosso texto bíblico, que vai falar sobre esse embate entre Pedro e Paulo, quando Pedro ele estava conversando com todos os gentios normalmente, e quando vai chegar os judeus, ele se isola e vai conversar só com os judeus, e Pedro e desfaz dos gentios, e Pedro, ao olhar isso, diz, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Como que você faz isso? Por quê? Porque a salvação era tanto para um quanto para outro. A salvação não olhava na onde você nasceu, não olhava a cor da sua pele, como nós vamos tratar, e não olhava o seu sexo, em nenhum momento. A salvação olha quem crê. Quem crê será salvo. Essa é a única exigência que a Bíblia coloca. A única exigência que a Bíblia coloca é crer. Crer em Jesus. Crer em Jesus nos trará a salvação. E a partir disso, nós entendemos, eu vou ler o para refletir para vocês, que Deus é o dono de todos os povos, Jesus dialoga com todos os povos, a graça alcança todos os povos, e por que temos que agir diferente? Nós não temos que agir diferente. Nós precisamos entender que preconceito é preconceito. E preconceito tem que ser combatido. A Bíblia não nos dá aparato para ser preconceituosos. E nós precisamos, e isso é uma ação maravilhosa, e nós precisamos passar isso para os nossos alunos, professores. Nós podemos e precisamos entender mais sobre a cultura de outras pessoas. Entender muito mais sobre a cultura de outras pessoas. Para que através disso nós possamos aprender e receber muito melhor. Ok, professores? Essa é a nossa lição 8. Espero vocês na semana que vem.